Olá, pessoal. Quantas vezes nós já não vimos essa frase que está aí no título do nosso vídeo, né? É muita terra para pouco índio. A grande questão é que nós temos discursos, intenções, né? E às vezes aqueles pequenos invasores de terra, ou até mesmo as pessoas que moram na zona urbana, que às vezes nem têm contato com a questão indígena, reproduzem esses discursos, né, que são falsos, não condizem com a realidade. E hoje eu resolvi responder três perguntas, né? Na verdade, dialogar com três afirmações que eu, enquanto uma pessoa que pesquisa a questão indígena, principalmente a relação do Estado com os povos indígenas, sempre escutei, né, nos eventos que eu participo, dos colegas de trabalho, nas redes sociais, nos eventos. E eu tenho certeza que quem mora em regiões com qualquer população indígena um pouco maior também já ouviu das pessoas andando na rua, dos seus parentes, né? E aí vamos lá fazer o papel do caracol, que é comparar o senso comum, as fake news, os coaches, com o que os dados nos apresentam, tá? Então, para quem não me conhece, sou o Rafael e sou a pessoa que ajuda a conduzir aqui o nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Estamos a menos de 20 pessoas de chegar na marca de 1.000 inscritos. Vamos nessa. Primeira afirmação, é muita terra para pouco índio. Vamos aos dados. 97.456 grandes propriedades rurais ocupam 1,8 milhão, né, de quilômetros quadrados, que corresponde a 21% do território nacional. Ou seja, menos de 100 mil propriedades, né? Perto de 100 mil propriedades ocupam 21% do nosso território. As terras indígenas abrangem cerca de 13% do território e abrigam 572 mil pessoas. Né? Na verdade, abrigam mais. Esse censo do IBGE ele está extremamente defasado, né? Ó, foi 2010, nós estamos em 2021. 11 anos o IBGE não faz um censo nacional com os povos indígenas. Aí nós temos dados que são deslocados, né? As instituições de apoio aos indígenas fazem censos, somam dados, a saúde indígena também, a FUNAI também, mas são dados descentralizados que de alguma forma são agrupados. Mas o que esses dados informam? Que esses 13% do território, né, eles ocupam quase 1 milhão, né, eles recebem, né, tem quase 1 milhão de pessoas. Então é o dobro, quase o dobro desse dado que está postado aí nesse estudo. Há um parênteses, né, que eu esqueci de dizer. Aqui na apresentação do vídeo, eu vou colocar todas as referências que eu estou apontando aqui, tá bom? Cada grande proprietário rural é dono, em média, de 18,7 quilômetros quadrados, ou seja, cada pessoa, grande proprietário rural no Brasil, é dono de 18,7 quilômetros quadrados, tá? Enquanto cada indígena de 1,9 quilômetros quadrados. E aí a gente tem que dividir, né? Dividir para 9,0,5 quilômetros quadrados, porque esses 572 mil pessoas não é mais verdade, né? Esse censo do IBGE está extremamente defasado. Então, não é muita terra para pouco, não é muita terra para pouco índio. Você vai ter estados como Mato Grosso, por exemplo, onde 5 pessoas vão ter mais 5 proprietários, né? E às vezes, né, não utilizando totalmente essas terras, 5 proprietários, né, geralmente políticos também da região, vão ter aí mais terras do que 5, 6 mil indígenas que estão ali vivendo, muitas das vezes, numa agricultura de subsistência, né, fazendo um papel ecológico que daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre ele.
Então, não é muita terra para pouco índio, é pouca terra para muito índio, principalmente se você comparar que o Brasil ele está, né, quase aí, ó, 21%, né, está dividido em um número pequeno de pessoas, né? Nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil e menos de 100 mil. Fora isso, né, nós temos que considerar que essas grandes propriedades rurais às vezes têm o mesmo dono, uma empresa que é gerenciada por, que tem uma família como dono, né? Vocês sabem os nomes que eu estou pensando, mas eu não vou falar. Então, dessas 100 mil propriedades, né, vou arredondar para cima, dessas 100 mil propriedades, você vai ter aí um número pequeno de pessoas que são donos de quase 22% do Brasil, né? E, por consequência, nossa capacidade alimentar fica à mercê dessas pessoas, né? Não estou falando que isso é bom ou ruim, mas eu estou falando que é o que está acontecendo e que nós temos que pensar. Segundo tópico, as terras indígenas não servem para nada. Eu vi, fica lá, não serve para nada, é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, sei lá o quê. É porque as pessoas só medem a vida em cédula, né? Ainda mais quando é uma cédula, e muitas vezes, na verdade, quando é uma cédula que sequer vai ajudar ela ou ajudar as pessoas que estão ao redor dela, né? Mas a gente tem uma necessidade de exaltar a produção acima de tudo, né? Não há sustentabilidade nenhuma nesse discurso e também não há verdade, né? Vamos aos dados. Só vou pegar um dado. A evolução do desmatamento nas últimas 3 décadas mostram que a perda florestal em terras indígenas e unidade de conservação foi de 0,5%. Em terras nacionais públicas, ou seja, de terras nacionais que ainda não têm dono, ou seja, estão sendo exploradas ilegalmente, 5%. E essa exploração em terra indígena, só um parênteses aqui, né? Essa exploração em terra indígena, 0,5%, 60%, segundo o professor Alex Mota, da Federal de Goiás, 60% foram nas suas limites, né? E aí ele tem a hipótese, né, pela análise que ele faz, que a maioria é gado, monocultura, que esses meio por cento de perda florestal, 60% desses meio por cento de perda florestal foi causado por agentes externos, né? Então, os indígenas mesmo, as pessoas podem falar o que quiser, né? O senso comum, o preconceito, pode falar o que quiser, mas os dados de satélite, de geógrafos, de pesquisadores privados e públicos dizem que é 0,5%. Tá? Aqui em Rondônia, se não me engano, é 2,3%, né? A minha pesquisa do doutorado é sobre isso, mas são muitos dados na minha cabeça. Mas, nacionalmente, foi 0,5%, tá? E em terras privadas, nós temos 20% de desmatamento em média, né? Nós temos aí, na verdade, de evolução, né? 20% de desmatamento. O que isso quer dizer? Que os indígenas, eles preservam sim a floresta. Eles deixam a floresta em pé. Aqui em Rondônia tem uma terra indígena, a Oroeuauau, que as nascentes dos rios, que é uma das terras indígenas mais atacadas do Brasil, as nascentes que estão nessa terra indígena, elas abastecem, no mínimo, né, de forma direta, 16 municípios do nosso estado. Então você imagina qual é o papel social, e muita gente não consegue entender isso, qual é o papel social e econômico de uma floresta em pé. A floresta em pé, ela gera, né, tende a gerar mais recursos do que ela deitada. Principalmente quando a gente pensa de um recurso social, de um desenvolvimento social. O que é mais interessante? Você ter uma floresta deitada, né, muitas vezes explorada de forma ilegal, dando dinheiro para um número pequeno de pessoas, ou você ter uma floresta em pé que abastece, cuja manutenção do leito de rio abastece no mínimo 16 cidades, né, tendo água. É um cálculo muito simples. É um cálculo muito simples.
As terras indígenas não servem para nada? Para os indígenas, elas servem para muita coisa, para suas culturas, para suas formas de existir, e para nós elas servem para que a gente não morra sem água, para que a gente não morra de calor cada vez maior, principalmente quem está aqui na Amazônia. Quem está no Sudeste serve para que vocês tenham água, né? Os grandes rios aéreos demonstram isso. Quanto mais você explora a Amazônia, menos água vocês têm aí. É uma escolha de vocês. Ficar repetindo besteira nas redes sociais, dizendo que terra indígena não serve para nada. Aqui em Rondônia, esse é um resultado da minha pesquisa, se não fosse terra indígena, não tinha quase floresta em pé. É só olhar o mapa de Rondônia que você vai perceber que o que está em pé, resistindo, são terras indígenas e algumas unidades federais de conservação. O resto está tudo deitado. O resto tudinho já virou pasto e essa época está pegando fogo. Tá? Última questão. O Brasil precisa das terras indígenas para crescer. Né? A gente precisa. Senão, tira os indígenas daí, senão o Brasil não cresce. Eles estão atrapalhando o crescimento do Brasil. Para de falar merda, cara. Vamos aos dados. 6,6% de todo o território nacional são terras públicas sem destinação, que não tem registro de propriedade nem um banco de dados oficial. Isso é apenas um dado, tá? Ou seja, 1/6 do território são terras sem dono, 1,4 milhão de quilômetros quadrados. É uma área maior que a do Peru. Ou seja, o Brasil tem uma capacidade de crescimento. Vamos pensar no agronegócio, esse agronegócio predatório que nós temos, né? Principalmente aqui em Rondônia. O Brasil tem uma possibilidade de crescimento de 1,4 milhão de quilômetros quadrados. Uma área maior que um país, que o Peru. Sem tocar em terra indígena. Sem tocar. Né? Onde estão os grandes desbravadores? Vão lá. Vamos lá, não quer aumentar o agronegócio? Vai lá. Só ir lá. Só é o governo fazer um plano de colonização, vende a terra para quem quiser ir lá e faz como sempre fez. Se descobrir um povo indígena lá, faz demarcação da terra deles e volta, você planta, pô. Como tem feito. Agora, qual é a grande questão? É uma questão de que os grandes colonizadores do Brasil são preguiçosos, né? A questão é que a terra indígena está aqui, do lado de uma estrada. É muito mais fácil eu agir de forma ilegal do que eu pressionar o governo, e a bancada ruralista tem poder para isso, do que eu pressionar qualquer governo, né? O governo está agora, o governo vai vir depois, o governo de antes. Enfim, não estou falando da situação agora, mas também pressionar qualquer governo para liberar a exploração comercial desse 6,6% aí que não foi explorado, né? Vamos expandir o agro? Vamos, se a intenção é essa, tem possibilidade. Mas por que se ataca a terra indígena? Porque está ali perto, porque, em alguns estados, como Rondônia, são os últimos rincões, os últimos bolsões de madeiras nobres, vários e vários fatores, né? E aí fica se dissimulando, fica se propagando essas ideias de que indígena não faz nada, que essas terras indígenas aqui estão atrapalhando o Brasil, e etc, 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 né? Quando, na verdade, é apenas falta de vontade política e falta de vontade econômica dos indivíduos e também muito preconceito enraizado nisso. Então, pessoal, para encerrar, obrigado aí por todos que assistiram, chegaram até aqui. Não é muita terra para pouco índio, tá? As terras indígenas servem para muita coisa, ainda mais quando você pensa do ponto de vista socioambiental, para você ter água na sua casa. E o Brasil precisa das terras indígenas para crescer? Não, dá de deixar os caras lá. Dá de investir em tecnologia para acabar com essa produção predatória. Invista na Embrapa. Lutem pela Embrapa. Façam uma manifestação pela Embrapa. Tá? Por uma coisa que preste. E você tem muita terra aí que o governo pode fazer planos de colonização. Não estou falando que é o certo, mas estou falando assim, se você quer explorar, explore algo que o governo pode ceder para você. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.